amanhecemos numa pandemia utilizando toda a tecnologia de redes sociais sem saber usar. E aí você começa a olhar e começa a ser mais que dizer, a gente não sabe conversar, essa informação não está chegando a quem merece chegar. E eu acho que isso nós não conseguimos evoluir, nós melhoramos, mas nós continuamos não sabendo conversar. Nos últimos anos, vimos crescer não só o número de surtos de doenças infecciosas como Mpox, Zika, Dengue e a própria Covid, mas também a sensação de que estamos mais vulneráveis a essas ameaças. Para bater esse papo, a gente recebe Lorival Marsola, médico infectologista, diretor técnico da clínica Prevenir de Vacinação e Se Vacine. O que é que vai acontecer se o indivíduo vier na COP e tiver um quadro de poliomielite, um quadro diarreico e contaminar o ambiente? Vou correr o risco de contaminar a criança. Brincar, dizer que os bichos, né, vão dominar o mundo e estão dominando o mundo. Muitas das que passam informação inadequada são aquelas que têm uma comunicação muito fluente, que têm uma boa lábia, como uma oratória boa, uma oratória muito boa, e elas conseguem convencer. E aí, como você vai modificar isso? E não só na 5 anos do Covid, e aí? Nos últimos anos, vimos crescer não só o número de surtos de doenças infecciosas como Mpox, Zika, Dengue e a própria Covid, mas também a sensação de que estamos mais vulneráveis a essas ameaças. Mas será que estamos mesmo ou só estamos prestando mais atenção? Para bater esse papo, a gente recebe Lorival Marsola, médico infectologista, diretor técnico da clínica Prevenir de Vacinação e Se Vacine e atual presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e do Núcleo de Segurança do Paciente do Complexo Hospitalar Barros Barreto. Lorival, seja bem-vindo, obrigado pelo teu tempo e bora bater esse papo. Papo interessantíssimo, né? Falar sobre Covid, os 5 anos que a gente viveu e também sobre todas essas doenças aí que a gente vem conhecendo, inclusive, algumas são novas e revivendo algumas também. Lorival, vamos só contextualizar, são 5 anos do Covid, basicamente, né? Me fala como é que foi para ti na posição que tu estás como infectologista, o que tu viste, faz um panorama assim para atualizar a gente lá do que foi 5 anos atrás, cara. Na verdade, quando a pandemia da Covid se iniciou na China, em dezembro de 2019, nós já tínhamos vivido algo semelhante, que foi a SARS-CoV-1, que muitas pessoas não recordaram e não recordam, que nós tivemos lá a pneumonia asiática, no iniciozinho dos anos 2000, teve a SARS-CoV-1 e que nós chegamos próximos a uma pandemia. Quando eu vi o início que era o novo coronavírus que surgia, eu me lembro que eu estava voltando de férias com meu filho da Europa, e na minha cabeça seria a mesma coisa. Vamos viver mais uma pneumonia asiática e depois a gente consegue controlar. E não foi isso que a gente observou. E são vários fatores que contribuíram para que a Covid-19 se tornasse aquela pandemia que nós vivemos. E foi um período que, para mim, foi a primeira pandemia vivida de fato. Era aquele receio do novo, né? Porque para nós era tudo novo, era um vírus novo, não se tinha conhecimento de diagnóstico, de tratamento, de vacinas, então nós iríamos começar do zero. E somado a isso, você tem toda a questão pessoal, toda a questão humana que a gente viu acontecer. Infelizmente, o que nós observamos nos 5 anos de pandemia foi uma evolução diferente em relação aos países no mundo como um todo e o Brasil junto. Eu acho que foi um momento, Ricardo, que a gente mais observou como a diferença cultural, a diferença econômica, socioeconômica, ela faz diferença numa hora demográfica. Só para ilustrar o que eu quero dizer, quando a gente começou a vacinar, falava-se muito, e é algo que a gente percebeu mesmo na prática, que aqueles países com melhor poder aquisitivo, com maior poder aquisitivo, conseguiram agrupar o maior número possível de vacinas. E a grande maioria dos países, vamos pegar os países africanos, com poder aquisitivo menor, uma quantidade menor de vacina. Só que para nós, especialistas, era muito claro que para você evoluir com a pandemia e acabar com a pandemia, precisaríamos evoluir juntos, porque não adiantaria eu acabar com o vírus em uma parte, um continente, e você ter
a pandemia continuando em outros continentes. Então, isso era muito claro, isso se tornou muito evidente. E eu acho que a reação que nós tivemos como ciência, como tecnologia, ela foi maravilhosa. Não sei se isso foi somente por ser uma pandemia, por o interesse de todos, ou se realmente nós evoluímos tanto em tecnologia que nós conseguimos dar uma resposta tão rápida, né? Você viu que quantas semanas após eu já tinha um diagnóstico disponível. Eu já podia confirmar que o indivíduo tinha ou não tinha uma pandemia. A comunicação entre os países funcionou também de uma forma muito eficaz, de uma forma muito boa. E eu acho que o mais maravilhoso de tudo foi a celeridade que a gente conseguiu desenvolver as vacinas. Havia o interesse das multimilionárias empresas aí, produtoras de vacinas, e, consequentemente, mudaram todo o arsenal, todo o maquinário que se tinha de tecnologia, colocaram em função da produção ou da descoberta de uma vacina contra a Covid. E funcionou, não é? Porque nós tivemos a pandemia decretada em fevereiro pela OMS e nós tivemos menos de um ano depois, uma vacina já no braço. Então, olha a celeridade entre uma pandemia decretada e o início da vacinação. E a minha área, que é a minha área de vacinação, de prevenção, ela se mostrou essencialmente importante, porque nós costumamos dizer, principalmente para aqueles que ainda insistem em não enxergar a importância da vacina, de que só saímos da pandemia por questões de vacinação. Foi muito clara a relação entre iniciar a vacinação e reduzir o número de internações e de óbitos. Então, a Covid, a vacina contra a Covid, foi mais uma prova da importância da vacinação. Já temos várias aí na humanidade, que a gente vai ter oportunidade de conversar, mas a pandemia da Covid foi mais uma prova da vacinação. Agora, em relação à questão, vamos mergulhar mais na pandemia aqui na nossa realidade. Nós vivemos, assim, extremos, não é? Eu tive a oportunidade de trabalhar como equipe lá no Hospital Barros Barreto e foi um momento que, internamente, tivemos mais um trabalho de equipe. E quando se começou a pandemia, eu tinha muito receio de como o nosso hospital iria enfrentar a pandemia do ponto de vista de internação, de insumos, etc. E enfrentamos muito bem. Por outro lado, nós vivemos situações por influências diversas, né, por questões mentais, a saúde mental da população realmente evoluiu de uma forma desfavorável, por questões associadas a lockdown, a econômicas, enfim, e também políticas. Você viveu um momento muito pesado, eu diria, porque eu costumava falar, na época, que a gente já tinha problema suficiente. A pandemia por si já era um problema. O número de mortes crescendo, você perdendo amigos, você perdendo famílias sendo destroçadas. Eu vi famílias inteiras, assim, de 6, 7 pessoas permanecer uma viva, todas morrerem por questões da Covid. Então, a gente já tinha problema suficiente, mas surgiram problemas que não seriam necessários, não é? A gente viu a comunicação da sociedade minada por informações que vinham de tudo quanto é procedência e muitas delas não, vamos dizer assim, não baseadas em ciência, não verdadeiras. E isso nós, infectologistas, nós que estávamos na linha de frente, sofremos muito por isso, porque nós tínhamos pacientes que morreram, inclusive, que insistiam em não querer usar máscara, insistiam em não querer higienizar as mãos, estavam doentes e saíam, demoravam muito para procurar. Eu tive um colega médico que infelizmente evoluiu de forma desfavorável e morreu, porque quando ele procurou, ele já estava no estágio de internar diretamente na UTI, porque achava que realmente era só um quadro gripal, um quadro de resfriado e que você não teria... Era uma simples gripe. Era uma simples gripezinha. E assim, essas questões, eu digo que a comunicação entre nós, ela deu chute, ela falhou completamente, porque ninguém se entendia mais. Foi nesse momento que, inclusive, eu tive a oportunidade, pessoalmente, profissionalmente, de trabalhar muito na questão da informação, da educação, tentar alcançar maior número de pessoas por meio de rede social, as próprias entrevistas que eu participei, na tentativa de levar a informação correta.
e recebi muitos ataques, assim, promessas de morte, chamados de palavras que eu não vou repetir aqui, que não cabem, justamente porque eu estava tentando trazer para a população uma informação de valor, uma informação correta, para contribuir, inclusive, para que a gente evoluísse de uma forma adequada. Lorival, eu peguei algumas coisas que eu achei muito legais aqui na tua fala. Primeiro, tudo muito novo, né? Realmente foi algo que tu falaste, foi a primeira pandemia que eu vivi. Eu acho que foi a primeira pandemia que todos nós vivemos, né? Eu acho que a última pandemia conhecida foi o quê? 1900 e lá vai boguinha, né? Falaste sobre evolução tecnológica, a vacina em menos de um ano. Eu quero falar sobre a vacina, mas algo que eu quero falar mesmo agora é essa relação. Tu falaste assim, doenças e informação. Eu quero trazer para um fato, um problema, que era a pandemia, né? E a informação, que tinha muita informação, mas não necessariamente informação boa e tudo mais. Tu acha que isso é um grande problema da nossa geração hoje? Ter um problema aí e ter muita gente falando sobre aquele problema, sem conhecimento, só coisas rasas. Eu acho que hoje a geração a gente vive de vídeos de TikTok, né? O cara vê um vídeo de 1 minuto, já é especialista naquilo ali. E todo mundo, querendo ou não, com a internet que democratizou, né, o acesso à informação, democratizou também o acesso a alguns, entre aspas, imbecis, né, que falam o que quer, mas não querem ser... Deu voz a todos, né? Deu voz. É a parte boa, mas também a parte ruim. Tu achas que foi um dos grandes desafios daquele momento de ver um problema que era um problema extremamente grande e grave e não saber lidar com a informação, um momento de histeria, ninguém sabia o que fazer? Tu acha que foi esse o grande desafio da gente naquele momento? Eu acho que nós, vamos dizer assim, amanhecemos numa pandemia utilizando toda a tecnologia de redes sociais sem saber usar. Era como se a gente estivesse ali iniciando, se adaptando a uma nova realidade, porque a partir dali muitas coisas vieram para ficar, realmente. E muitas pessoas que não têm, eu diria assim, aquela separação entre o que é lógico, racional e o que não deve ser levado em conta. Recebiam essa informação, porque eu quero crer muito que pessoas idosas, pessoas que eu conheço, que eu conhecia, tinham umas informações totalmente equivocadas da pandemia, mas que chegavam a ela de alguma maneira, por WhatsApp, né? Os famosos tios de WhatsApp, tia de WhatsApp, se criaram ali. Então, eu acredito que foi isso. A gente começou a lidar com uma realidade nova sem ter usado muito antes. Eu passei a usar a rede social, basicamente, acentuadamente, a partir da pandemia. Esse é um ponto. Segundo, nós não sabemos conversar. Nós não nos comunicamos. Eu acho que a pandemia trouxe essa ideia que nós não sabemos comunicar. E é impressionante que ela foi um delimitador de tempos, de períodos, né? Porque hoje eu olho, vou te dar um exemplo prático, vacinação contra a dengue. Muita gente não sabia que tinha vacina na rede pública para vacinar, e aí não se vacinava. E aí você começa a olhar e começa a ser mais que dizer, a gente não sabe conversar, essa informação não está chegando a quem merece chegar, a quem precisa que chegue. E eu acho que isso nós não conseguimos evoluir, nós melhoramos, mas nós continuamos não sabendo conversar, não sabendo passar a informação correta a quem precisa. Nós da área da saúde, principalmente nós médicos, somos muito ruins em comunicação. Nós não sabemos passar uma informação adequadamente. Foi a partir da pandemia que a gente começou a ver alguns colegas médicos mais, assim, se atrevendo mais a tentar ser uma influência, uma informação adiante. Eu acho que isso é uma coisa importante. Nós não sabemos conversar, mesmo com essa maravilhosa tecnologia que a gente tem disponível aí da conversa. Em relação às informações que vinham, vamos dizer assim, de fontes não confiáveis, isso é muito grave. Eu acho que a gente está num momento muito grave mundial, porque a gente fala muito de liberdade de expressão, mas eu sou adepto daquilo que a liberdade de expressão ela não pode levar a prejuízo de outros. E quando eu digo assim, eu passo essa informação, quem aceita que se responsabilize, não é assim. A gente tem níveis de conhecimento, de percepção diferentes da população. E a gente, às vezes, julga pela gente, né? Eu jamais vou pegar uma informação falsa. Se alguém me passa uma informação, a primeira coisa que eu faço é buscar a fonte que é citada ali.
Mas nem todo mundo tem isso. E não tem nem fonte às vezes, né? Nem fonte. E a gente confia nas pessoas, né? Ah, foi o Ricardo que me passou essa informação, então eu vou confiar. Mas às vezes o Ricardo também foi vítima de uma informação que não procede e passou adiante. Então eu acho que isso é uma questão que ela é muito gritante hoje e a gente, não sei se a gente consegue em tão pouco tempo melhorar não. Até porque a questão da deepfake, né? Desses vídeos que a gente vê aí que parecem tão reais e não são, vieram para piorar mais ainda. Então, acho que a questão vai piorar. E você falou uma coisa muito importante. Às vezes, eu gosto muito do TikTok. Eu gosto eu sou, lá no hospital, eu sou tido como o bem informado. Qualquer coisa que eles querem saber, eles me perguntam. Mas eu vejo de fontes confiáveis, né? De jornais, eu sigo muito mídia internacional, então eu consigo ter. E aí, como você vê a parte correta, mas vem muito incorreto junto. Eu vejo cada uma que você olha e fala assim, quem é esse indivíduo para cada absurdo assim, principalmente na área da saúde, sobre nutrição. Nós nos achamos influencers, às vezes a gente acaba de sair de uma faculdade, não tem uma especialização, não tem experiência nenhuma, mas eu já me sinto apto para influenciar os hábitos e os comportamentos das outras pessoas. E o pior que influencia, porque, querendo ou não, por tu seres médico, tu já tem essa autoridade. E tem um detalhe, que acho que é importante a gente discutir. Hoje, a pessoa que passa informação adiante, ela não vai vencer pela informação. Eu posso ser um excelente técnico, ter o meu conhecimento assim, maravilhoso, aprofundado, ler não sei quantos artigos por semana, porém, se eu não souber conversar, se eu não tiver uma expressão adequada, eu não vou saber, não vou ter seguidores, ninguém vai me seguir e eu não vou conseguir passar adiante. E aí essas pessoas, é impressionante, né? É receita de bolo. As pessoas que conversam muito, que sabem muito, muitas das que passam informação inadequada são aquelas que têm uma comunicação muito fluente, que tem uma boa lábia, como uma oratória boa, uma oratória muito boa, e elas conseguem convencer. E aí, como você vai modificar isso? E não só na medicina, e todas as outras profissões liberais, não ensinam a gente a se comunicar, né? Ter uma oratória legal, saber passar o conhecimento que a gente tem de forma clara para o outro. Porque eu aprendi que é obrigação nossa como comunicador fazer o outro entender. Eu acho que o médico e os profissionais de saúde, isso é muito gritante no médico, mas os profissionais de saúde, eu sempre tive muito cuidado quando eu ia, principalmente no tempo da pandemia, eu tentei me melhorar a oratória, a maneira de falar e principalmente de chegar à informação. Então eu tenho muito cuidado quando eu vou conversar sobre algum assunto, que eu sei que ali quem vai captar a informação não é só o profissional da saúde, é o leigo, para que ele entenda. E às vezes eu acho cômico isso, eu fico vendo alguns colegas dando entrevista, eles usam os termos técnicos, que eu digo, meu Deus, alguém diz para ele que ninguém sabe o que significa, por exemplo, cefaleia. Cefaleia é dor de cabeça, só que é tão prático dizer assim, fulano está com cefaleia, quando você está conversando, que a gente esquece que quem está do outro lado não vai saber o que é cefaleia. Hoje fica até mais fácil, pega o celular, o que é cefaleia? Dor de cabeça. Mas isso é muito gritante. E realmente, a gente não aprende comunicação. E outra coisa, tá, Ricardo? Eu estou falando da comunicação em massa, redes sociais, etc. Mas a gente não sabe se comunicar com o paciente, muitas vezes, né? Nosso paciente sai cheio de dúvidas do consultório. Isso é fato. Todo mundo sabe que a minha família é da área da saúde, são médicos. E era uma discussão que eu tinha muito tempo atrás, Lorival, nos almoços, assim. Teve uma época, não sei se vocês lembram, que as pessoas iam para as urgências e tudo era virose. Tudo era virose. Pessoal, virose é uma doença que tem o vírus como causa. Então, se for um vírus, é virose. E aí eu questionava muito a minha mãe e minhas irmãs. Vocês explicam isso? Não, eu só falo que é virose. Então, parece que a pessoa tem a obrigação de saber o que sabes, né? Tem uma frase que eu gosto muito, o óbvio precisa ser dito. E nós, profissionais, não queremos descer esse degrau. Que é onde os comunicadores que tu falaste naquela época, eles entenderam o jogo, que eu tenho que descer o degrau. E quando eu faço eles me entenderem, eu ganho autoridade. Verdade. E assim, às vezes, quando você pega, por exemplo, pacientes idosos, pacientes crônicos, pacientes de HIV/AIDS, eles saem do consultório com uma receita enorme. Eu sempre fui muito crítico disso, tá? No meu consultório, nos meus pacientes. Será que eles entenderam? Porque vocês disseram, olha, esse remédio é de 8 em 8, isso é de 12 em 12, blá, 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 blá. Será que eles entenderam? Então, uma das coisas que
eu sempre sugiro para o colega médico, aí é médico mesmo, faz um readback, né? Faz uma leitura de volta. Pergunta se você entendeu, então me repita como é que você vai fazer, para ver se ele realmente captou. E a gente tem experiência isso na prática, tá? Porque às vezes você passa a informação, aí quando o paciente retorna, principalmente o paciente crônico, e aí, como é que está o medicamento? Não, estou tomando, como é que você toma? Ele vai te repetir, diz, mas eu não lhe falei isso. Não, doutor, mas eu entendi isso. A falha é nossa, porque eu passei uma informação e eu não chequei se ela foi captada de forma adequada. E quando você fala aí de informação, eu tenho quem comunica, eu tenho quem recebe, eu tenho a mensagem e o veículo que eu vou usar, né? Então, quando eu tenho falha em qualquer uma dessas áreas aí, a mensagem não chega. E hoje eu vejo que a gente tem falhas em tudo. Tem um bom comunicador, mas o veículo que ele usa, vamos pegar um exemplo, jornais. Eu tenho um bom comunicador, jornal de televisão, mas a mensagem que é passada ali, muitas pessoas não assistem jornal, então essa pessoa não vai pegar essa mensagem. Então eu acho que hoje a gente precisa usar essa ferramenta maravilhosa que são as redes sociais a favor do correto, a favor da saúde, a favor de ajudar a população, a favor de ajudar principalmente, que é a questão da equidade, né? Eu estou gravando na rede social, todo mundo pode pegar e saber, porém tem pessoas que recebem de forma inadequada. Então, quando você tem cuidado em que essa informação chegue de forma a cada um captar com o seu nível de inteligência, com o seu nível de percepção, isso é equidade. Né? Então, não é eu dizer assim, eu tenho igualdade porque eu passo informação para todo mundo. Mas será que todo mundo pega igual? Será que a pessoa escuta igual? Eu tenho oportunidade de trabalhar com vacinas, eu falo isso muito lá na clínica, que às vezes fulano só gosta de ligar, de gravar áudio. Ele é idoso. O idoso ele gosta, ele é tradicional, ele gosta de ligar, ele gosta de gravar áudio, ele não gosta de digitar. Seja por questões da vista, que já pesa, que não dá para digitar, seja questões da mão, da lentidão, então ele sempre vai ou ligar ou gravar áudio. E a gente tem que atender o diferenciado. Por quê? Porque isso é equidade. Eu dar para aquele idoso a maneira que ele receba a informação que eu preciso dar, que é diferente de uma pessoa que não gosta de gravar áudio, não gosta de ligar, que gosta só de ler a mensagem. É tratar o desigual na sua desigualdade. É simples assim. Antes de continuar, só falar do alquimista aqui. Quer mais café, Lorival? Quero sim. Beba um café de verdade. É um torrefador local delícia, aqui. Excelente, tá? E eu já quero, hein? Esse aqui já é o meu brinde, mas eu já quero usar em casa. Lorival, tu falaste de tecnologia. Eu acho que foi uma evolução muito grande, né? Aí na Covid. Tu falaste um dado muito legal. Em 1 ano se criou uma vacina. Isso é realmente muito rápido para uma vacina? Não é. Por isso que as vacinas elas precisaram de validação da Organização Mundial de Saúde, precisaram ser cadastradas como emergencial. Se a gente recordar, todas as vacinas utilizadas, elas foram utilizadas como uso emergencial e passaram-se anos e algumas inclusive continuam ainda no uso emergencial para elas serem consideradas vacinas validadas e permitidas para uso. Então isso é importante. Eu acredito que essa rapidez ela foi pelo interesse que se tinha, porque veja bem, nós entramos num momento de colapso não só da saúde, foi colapso financeiro mundial. Não é? Você viu as bolsas caindo aí, o mundo parou. Então, elas também quebrariam. Então, existiu interesse também, não só de eu vou desenvolver a vacina e vou vender muito. Não era só isto. Existiu o interesse de você trazer o mundo à normalidade para a vida continuar. Então, isto funcionou muito. E talvez poucas pessoas saibam, que quando a OMS declara uma emergência de saúde pública de interesse internacional, ela tem alguns preceitos que devem ser seguidos. Não é só para alertar o mundo. E um deles é acelerar a produção de vacinas. Entendeu? Quando eu faço esse decreto, eu aciono a vigilância epidemiológica mundial, que é uma coisa maravilhosa, que nós aprendemos que a vigilância, eu posso até falar um pouquinho se você quiser, ela é fundamental para que a gente não tenha mais pandemias, e a partir disso eu também acelero, valido o cadastro de novos produtos, medicamentos e vacinas de uso emergenciais para que eles possam
servir caso aquilo piore e vire uma pandemia. Não, quero sim. E eu quero também fazer uma relação sobre novas doenças. Está tendo mesmo mais doença? Ou é apenas mais vigilância? Ou é mais... a informação está cada vez mais acessível e as pessoas estão sabendo mais? Me fala, tipo, Mpox, Zika, essas coisas. Está tendo mais casos? É normal do mundo moderno? Ou é algo que a gente só está realmente vendo mais? Não é normal do mundo moderno e realmente a gente está tendo e vai ter cada vez mais problemas e eu costumo brincar, dizer que os bichos, né, vão dominar o mundo e estão dominando o mundo. Isso é fato. Existe aquela questão que vem em mídia, que é de interesse, como é a questão da Covid, da Mpox, mas existem questões que não aparecem tanto em mídia, uma vez ou outra surge, como as bactérias e os fungos resistentes. Nós temos hoje bactéria que não tem antibiótico disponível e que eles estão dentro dos hospitais principalmente. O que é que eu faço com isso? Não tenho como tratar um paciente que tem. Então, existe sim uma aceleração nessas doenças infecciosas e ela não tem um fator único. A gente pode explicar aí por vários fatores, né, dependendo do tipo da doença. Por exemplo, quando você convive muito próximo com animais, você corre o risco de adquirir deles vírus, bactérias, fungos que são normais para eles, que não causam doenças. Ou às vezes até causam, mas que não os matam e que você não vai saber que existe ali naquela convivência animal morto porque está doente. Não, é deles e você acaba adquirindo. Existe um mecanismo nessa biologia que é esse salto de espécie. Aquele vírus é adaptável naquele animal, mas ele não consegue me infectar. E quando ele me infecta, no máximo ele causa doença naquele indivíduo e depois esse indivíduo morre e não passa adiante. Mas às vezes ele passa para esse indivíduo, se adapta à raça humana e aí vai ser passado de pessoa a pessoa. É a teoria da Covid, é a teoria da SARS-CoV-1. Não é? A China, os mercados chineses têm muitos animais vivos e existe muito essa convivência pessoa-animal. Quer ver um outro exemplo recente? A gripe aviária que está acontecendo. O vírus da gripe aviária, ele é um antigo conhecido e ele faz esse pulo de espécie da ave, não só o frango, mas as aves migratórias principalmente, para o ser humano. Só que ainda ele não conseguiu sustentar, ou seja, ele não conseguiu manter de pessoa a pessoa. O dia que isso acontecer, nós estamos frente a um risco de uma epidemia e uma possível pandemia. Então, ele é um dos candidatos, inclusive, à próxima pandemia. Aí, Lourival, não é se, é quando? É quando. Então, esse é um dos problemas. Para você ter ideia dessas doenças que surgem novas, Mpox, gripe aviária, a própria Covid, 75% delas é uma zoonose, veio de animal e se adapta a gente. Então aí você tem a interação com o meio ambiente e você tem aqueles fatores de animal silvestre, selvagem sendo transportado, contrabando, tudo isso são fatores que contribuem muito. Outra questão, vamos pegar uma floresta. Vamos pegar aqui agora essa floresta ali em frente do Shopping Grão-Pará, que estão abrindo ali para a Rua da Marinha, né? Ali está cheio de animais. E os animais que eu vejo. Uma vez eu estava atravessando ali, cruzou um jacaré. O rapaz pegou, estava aquela multidão, um jacarezinho. Então, para ter ideia, ali tem jacaré. Tem os que eu vejo. Jacaré, sei lá, paca, não sei. Os ratos lá, selvagem. Cobra, tem. Mas tem aqueles que eu não enxergo. Os que eu não enxergo são os germes, vamos dizer assim, que infectam aqueles animais que estão lá dentro da floresta contido, e tem os vetores, os carrapatos, os mosquitos. Para onde eles vão depois que arrancar aquela floresta ali? Isso é para dar um exemplo. Então, quando eu desmato uma área, para onde vão os habitantes de lá? Porque eles são habitantes de lá, eles não estão errados, eles moram lá. E aí vem a história de você ter febre amarela, zika, dengue, epidemias de doenças que a gente chama arboviroses, em locais que nunca teve.
nós sempre ouvimos falar que dengue era um problema de onde? Norte e Nordeste. Aí, de repente, dengue começou a dar no Sul, Sudeste. Por quê? Desmatamento, mudança climática, adaptação dos vetores, que são os mosquitos, os carrapatos, naqueles locais que nunca tiveram. Então, a questão do meio ambiente, já que existe não vou dizer uma guerra, existe uma briga aí em relação, uns que acham que tem que progredir, desmatar, outros acham que não tem que progredir, desmatar. Eu sou do lado que tem que conservar, progredir, mas com consciência e com cuidado. Esse desmatamento, ele é claramente associado ao surgimento de doenças. Além disso, quando eu falo sobre aquecimento global, já que eu mato floresta, tem muito veículo, tudo aquilo que leva ao aquecimento global, que tem muitas pessoas que ainda não acreditam no aquecimento global, é incrível, né? Porque você vê esses eventos climáticos aí, queria saber de onde eles vêm. Você surge micro-organismos que estavam congelados. Adormecidos. Então, não sei o que virá pela frente aí, mas a perspectiva é que realmente você viva cada vez mais novas doenças e novos surtos. E tem um outro agravante, Ricardo. Eu estou falando de desmatamento, mudança climática. Vamos para a urbanização desorganizada. Vamos pegar uma cidade que é exemplo de urbanização desorganizada, sem saneamento. Belém. Não precisa ir muito longe. Olha, eu amo Belém, tá? Não estou naqueles haters aí que acham que a COP não tem que estar aqui, eu acho que tem que estar sim. Eu amo Belém, mas assim, Belém é um exemplo de urbanização desorganizada e sem saneamento básico. Vamos pegar aquelas áreas de canais. Não vou muito longe não, ali para Doca, mas ali para a área da Pedal de Cabral, Canal São Joaquim, esses lugares aquela assim. área da 14 de março, a gente de vez em quando vê esses jovens, né, até mergulhando, tomando banho. Quando chove, o que acontece? Os canais enchem e aí você tem as doenças que são transmitidas pela questão do saneamento. Então, não é só a presença do canal e da enchente, é que nós não temos saneamento adequado. Então, você joga os dejetos humanos dentro daqueles canais. E aí você tem as doenças que vêm daí, que acontecem de forma sazonal. Exemplo mais clássico é a leptospirose, que acontece por transmissão pela questão da urina do rato. Mas você tem ainda as diarreias infecciosas, você tem a hepatite A. Eu lembro de uma doença dos anos 90 que falava muito na TV, cólera. A cólera, ela está desaparecida, por enquanto, do Brasil, né? Mas por quê? Porque nós não temos doentes. Existe uma relação entre meio ambiente e doença. Vou explicar para vocês. Vamos pegar o vetor do Aedes aegypti, o vetor da dengue, que é o Aedes aegypti, o mosquito de perninha branca ali, listrada. Ele é o mesmo vetor da febre amarela urbana. Febre amarela urbana e dengue. São dois vírus da febre amarela, vírus da dengue. São dois vírus que pertencem a um grupo aí maior de vírus que a gente chama de arboviroses, que são vírus que são transmitidos por insetos, etc. O que é que eles têm em comum? O vetor. Eu tenho dengue muita, né? Ano passado foi uma epidemia horrenda. Eu tenho muita dengue. Por que eu não tenho febre amarela na área urbana? Você sabe por que eu não tenho? Porque eu não tenho doente. Mas eu tenho febre amarela na área silvestre. Nós vivemos esse ano epidemias no Marajó de febre amarela. Esses pacientes vieram para Belém, alguns deles se tratar. Sabe qual era o nosso medo? De eles serem sugados pelo Aedes aegypti e sugar uma outra pessoa que não estivesse vacinada contra a febre amarela. Eu posso dizer que o vetor se contamina também. O vetor se contamina. Só tem um detalhe, ele não morre e ele passa a vida dele todinha contaminado e ainda transfere para os ovos dos próximos que vão nascer. Aí, Lorival, eventos como esses de Copa do Mundo, grandes eventos que trazem muito turista para cá, tu achas que com a COP vindo, a gente corre esse risco também de ter novas doenças, enfim, de trazer novas doenças para cá? Na verdade, você tem aí uma questão que você tocou importante, que eu havia esquecido, que é a globalização. Então, veja bem, quando vamos dizer que
um mosquito que está com o vírus da febre amarela me pica, eu não sou vacinado e eu não vou adoecer de imediato. Eu vou passar uns dias para adoecer. E aí eu tenho uma viagem. Eu tenho uma viagem para o país X e Y. Eu vou levar o vírus e vou adoecer lá. Se eu tiver o vetor lá, que é o mosquito, que vai precisar me sugar para passar para uma outra pessoa, eu vou gerar casos de febre amarela para onde eu vou. Então, essa questão da globalização, essa facilidade da viagem internacional, que aliás a gente veio de um mundo fechado, abriu, né, bastante, e agora alguns países começam a se fechar, ela é contribuidora gritante para a questão do transporte das doenças. Então, essas barreiras quebradas, essas fronteiras quebradas, elas são. Aí entra a vigilância. Sabe aquele aviso lá? Se você está vindo e tem febre, manchas no corpo e tal, procure uma unidade de saúde, avisa que isso pode ser sarampo. Isso é fundamental. A maioria das pessoas desconsideram. Isso é vigilância. Isso é vigilância. Então, a vigilância, que é um nome que parece ali coisa de polícia, mas não é, é o quê? Você está sempre ligado no que está acontecendo naquele local, naquele município, naquela comunidade. Então, hoje a mpox ela é uma doença de notificação obrigatória, imediata. O que quer dizer isso? Eu suspeito de mpox, eu aviso a vigilância porque ela vai e bloqueia. E aí todo mundo que teve contato com aquele indivíduo será acompanhado para saber se eles vão desenvolver também a mpox. O sarampo é a mesma questão. A poliomielite nós não temos, né? Já faz algum tempo que a gente não tem, graças à vacinação. Mas a polio, ela é transmitida por via oral. O vírus da polio, ele é transmitido fezes, boca. Quando você vê uma Belém com saneamento deste, o que é que vai acontecer se o indivíduo vier na COP e tiver um quadro de poliomielite, um quadro diarreico e contaminar o ambiente? Vou correr o risco de contaminar crianças. A nossa população. Aí você fala assim, mas está vacinado. Infelizmente, a cobertura vacinal caiu muito. Agora começa a subir, pelas questões das campanhas que retornaram, mas ainda está muito longe da meta de 95%. Lorival, tu falaste alguns pontos aqui. Convívio com animais vivos, desmatamento, saneamento, cultura, educação da população. Eu posso dizer, na verdade, eu queria ouvir a tua opinião. Tu vê um impacto maior na nossa região amazônica por conta de todos esses elementos para essa questão de novas doenças, de epidemia e tudo mais, já tentando fazer um paralelo com a COP, porque vem muita gente de fora, muito estrangeiro. Tu achas que é um momento de risco de infecções, de doenças novas na nossa região? Sim. E simples muito assim. grande. Simples assim, porque vamos pegar primeiro as que são transmitidas por vetores. Nós temos o Aedes circulando em todos os bairros. Não sei como é que está agora o índice de infestação, que é um número que a gente acompanha, mas a gente tem Aedes, tanto é que vira e mexe a gente tem uns surtos aí de dengue. E aí, se eu tiver as doenças transmitidas por vetores, que são muitas, algumas a gente já conhece, né? Zika, chikungunya, mas a gente tem ainda oropouche, febre amarela, algumas encefalites e tudo. Então, se eu tiver esse indivíduo vindo e eu não tiver uma vigilância adequada, eu vou correr o risco de ter a entrada dessa doença. De novas doenças. De novas doenças, primeiro. E nós temos aquelas doenças transmitidas por falta de saneamento, que são questões diferentes. Aqui é por vetor. Vetor é algo que ajuda a chegar aquele germe em mim. Então, os carrapatos, as baratas, os ratos, os mosquitos são vetores. Mas eu tenho as doenças que são de transmissão hídrica, que é por falta de saneamento. Você sabe que muito gringo, quando vem no Brasil, em Belém, eles não consomem água, eles usam sempre água engarrafada, né? Que é uma das coisas. Se você pegar, por exemplo, um americano que vem para o Brasil, nas recomendações que vem, eles colocam lá, apenas consumir água engarrafadas. Por quê? Porque em muitas cidades dos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos, eles bebem água da torneira, que é água confiável. Se eles fizerem isso aqui, o que vai acontecer? Adoece. Eles vão adoecer. Então, a nossa questão de saneamento, que envolve não só a água de consumo, a água potável, mas a questão também de dejetos. A gente tem muito esgoto a céu aberto em Belém.
Então você tem essas doenças. Quais são essas doenças principais? Hepatite A e leptospirose. Nós já temos todas elas aqui. Como é que nós vamos vencer isto? Como é que nós vamos superar isso? Não tem para onde correr. A vigilância tem que funcionar. A vigilância nos portos, aeroportos, de quem chega. Porque quando um navio chega na costa do Brasil, que dizem que ele está com uma cólera, que ele está com alguma doença contagiosa, ele não desembarca, para não colocar em risco a contaminação da população. Então ele fica no que chamam de quarentena. Então vai precisar funcionar muito, mas o risco é real, sim. Existe. E tu acha que a gente está preparado para isso? Aliás, o que tu pode falar para gestores de hospitais, de clínicas, pequenas clínicas? Porque, querendo ou não, todo mundo faz parte de uma grande rede. O que tu consegues falar para essa galera? Foi montado um grupo pela Secretaria de Saúde, um grupo gestor da COP, trabalhando a questão da saúde. Mas eu vejo a gente falar muito pouco, sabia? Eu vejo assim os hospitais, não sei se os hospitais já foram contactados, isso aí não tem como dizer, para identificar quais serão os papéis dele nesse contexto, porque é importante, inclusive os privados. Porque eu vou poder atender um paciente lá com quadro de mal-estar, de diarreia ou de febre, eu vou ter que saber como atender. Então, eu acho que a gente está ainda deixando muito para cima da hora. Porém, eu acredito muito e confio muito na vigilância como um instrumento de passar por isso. A vigilância é justamente essa estrutura toda. Nós já fomos avisados lá no Barros Barreto que a vigilância epidemiológica vai precisar funcionar 24 horas, final de semana, porque há um risco de chegar alguém com quadro de uma doença de importância epidemiológica. Precisamos que os portos e aeroportos estejam muito bem estruturados para orientar esse pessoal, mas eu acho que a gente vai ter muita dificuldade, não só das doenças e muitas coisas, mas eu acho que a gente precisa passar, sabe, Ricardo? Eu também acho. Sabe o que lembrou agora? Eu vi uma vez um rapaz falando que a gente tem uma memória curta, não chega nem a 5 anos. E por que eu falo 5 anos? Porque a Covid tem 5 anos. Tu acha que o que a gente passou, a gente esqueceu? Por que eu estou te perguntando isso? Tu acha que realmente nós, porque tu é empresário da saúde também, tu acha que a gente esqueceu como agir? Porque a gente estava conversando antes da gravação. Tu vai em lugares hoje e não tem mais nenhum álcool pro cara passar na mão, né? A gente parece que a gente esqueceu o que aconteceu, de lavar a mão antes de comer, de não sei o quê. Tu acha que a gente tem essa memória curta mesmo, Lúcio? Quando a gente estava durante a pandemia da Covid, eu brincava no hospital, assim, no sentido de que finalmente a higienização das mãos, a lavagem das mãos foi valorizada, né? Porque eu trabalho com controle de infecção hospitalar e é um dos pontos que a gente tem mais dificuldade, é que o profissional higienize as mãos, não use adornos nos hospitais. E durante a pandemia a gente não via isto, não via nem adorno e o pessoal, todo mundo higienizando as mãos. Falei, nós vamos virar melhores profissionais e uma humanidade mais madura. Mas infelizmente isso não se manteve. Eu acho que chega a ser decepcionante, não é? Você chega hoje nos restaurantes em Belém, não tem mais álcool em cima da mesa. E às vezes não tem álcool nem na parede próximo. Tudo bem, não precisa estar em cima da mesa, é um custo adicional. Mas pelo menos próximo ali para eu higienizar as mãos, porque eu venho da rua, eu preciso higienizar as mãos. E isso é fato, né? Eu só vou fazer algo quando eu sou lembrado. Então nós esquecemos. Higienização das mãos é um ponto. Outro ponto que eu vejo que a gente esqueceu muito. Você vê pessoas resfriadas no ambiente de trabalho, pessoas resfriadas próximas a você, sem usar máscara, e ali em contato com pessoas idosas. Nós ainda temos Covid em Belém. Eu atendo ainda paciente com Covid. Eu me lembro que os últimos idosos que eu fui atender de Covid não saíam de casa. Aí eu me lembro que uma família foi bem pedagógica, porque eu perguntei para eles, ela me disse assim, já é o 3º episódio de Covid dele este ano. Nossa. E ele é vacinado. Eu falei, que bom que ele é vacinado, porque ele está em casa e não vai agravar. Eu falei, mas vem cá, ele sai? Não, doutor. Não, e quando sai para ir no médico é de máscara. Eu falei, então estão trazendo o vírus para ele. Tem que ter cuidado. Então, assim, este cuidado nós perdemos. Por que nós perdemos? Se eu tenho um idoso em casa, se eu tenho uma pessoa imunodeprimida, uma pessoa que está fazendo tratamento de câncer e tudo, eu não posso
estar próximo dela sem máscara. Eu não posso chegar em casa, abraçar, beijar sem antes ter higienizado as mãos. Esse cuidado, ele não é para mim, ele é para a pessoa que você tá cuidando ali. Então, muitas vezes, a gente chega em casa, não é? Vai, beija o filho, abraça o filho. Eu tô vindo da rua. Eu me lembro que, recentemente, eu gravei um vídeo sobre mpox, falando se existe risco de transmissão da mpox das academias. Existe, porque mpox é transmitida por contato. Ninguém vai aí dizer assim, mas ninguém vai malhar com essas lesões de pele. O problema é que a mpox nem sempre é aquela lesão florida. Às vezes você tem uma lesão inicial. E aí você senta no aparelho, não higieniza o aparelho, sai dali, vai para casa, deita no sofá, abraça o filho. Então, assim, nós perdemos isso. É como se o choque de realidade que nós vivemos há 5 anos, né, foi esquecido. É porque parece que isso foi 20 anos atrás. A ideia que passa... E você sabe também que acabaram as pessoas dizendo assim, não me vacinei mais porque não precisa mais, não tem mais pandemia. Eu falei, epa, não tem mais pandemia, mas a Covid está aí. E pode ver, Ricardo, todos os períodos de grande fluxo de pessoas, carnaval, aumenta o pico de infecção respiratória. Nós, recentemente, eu acho que ainda estamos, inclusive, estavam com um número absurdo de infecção respiratória, de síndrome gripal e respiratória aguda grave. Só que assim, como a população, a grande parte já foi vacinada, quem que vai sofrer hoje? Os idosos, os imunodeprimidos e as crianças pequenas, porque ainda, infelizmente, os pais insistem em não vacinar contra a Covid. Então, essas são as pessoas que estão internando e algumas delas morrendo, porque a gente ainda tem morte por Covid. Ainda tem? Tem morte por Covid. E as pessoas acham que acabou. Entendeu? A gente escuta isso de pessoas que confiam na vacina. Ai, doutor, mas eu achei que tivesse acabado. Deixa eu lhe dizer, você é idosa, você é imunodeprimida, você tem que vacinar 2 vezes por ano com a vacina hoje. E a vacina está no posto de saúde da Covid. É igual então com H1N1. H1N1. Está igual ao H1N1, exatamente. Tem que vacinar sempre. É o que a gente achava, né? Que a Covid ia virar um H1N1, que eu teria que sempre renovar a minha vacina. E é isso mesmo. E Lorival, tu acha que vai ser um diferencial comercial, estratégico e empresarial, aquele empresário que durante a COP realmente trouxer de volta um pouco disso, um álcool na mesa, conversar com o funcionário de usar máscara, principalmente quem trabalha com comida, vai ser um diferencial? Eu tenho certeza absoluta, porque o participante da COP, o viajante, o gringo, ele é exigente, então ele vem orientado. A gente não pode esquecer que o Brasil foi um dos países que mais sofreu com a pandemia, que tinha 10% ou mais do número de mortes. Então, essa imagem do Brasil existe lá fora. Existe a imagem de que nós não temos saneamento, existe uma imagem da questão da dengue, tudo isso existe. Então, quando você faz essa divulgação e mostra para o público de que você cuida e se cuida para não levar doença, você ganha público. E não é só eles, a gente também, né? Porque você gosta de ver que existe um cuidado ali com a questão da saúde dos funcionários e de quem vai ser atendido. Deixa eu só complementar aqui, você falou dos funcionários, que é uma outra coisa que a gente não evolui aqui no Brasil, Belém principalmente. Ninguém vacina seus funcionários. Por exemplo, eu manipulo alimentos, eu sou cozinheiro, existe um calendário de vacina para cozinheiro. Sabia que existe um calendário? Existe um calendário de vacinas. São aquelas vacinas que são transmitidas pelo alimento para outra pessoa. Mas eu não vacino. Eu não vacino contra a gripe. Eu prefiro que esse indivíduo adoeça, fique em casa, perca dias de trabalho, do que vaciná-lo. Mas o SUS não dá para a faixa etária dele. Pague, isso é saúde do trabalhador. Tu consegue me passar um preço, mais ou menos uma média de uma vacina para gripe, uma vacina dessa de um calendário? Olha, uma vacina para gripe, ela tem uma média variando de mercado de 80 a 150 reais. Por pessoa? Por pessoa. Isso é no balcão ali, para vacinar. Mas quando você faz a vacinação do grupo, geralmente esse valor tende a cair. E é investimento. E não é tão caro, né? Não é tão caro. Olha, claro, eu trabalho sou proprietário de clínica de vacinas. Mas eu poderia dizer para o meu profissional, vai lá no SUS vacinar, porque você é enfermeiro, é médico, sei lá, você tem grátis. Não, eu vacino.
é responsabilidade minha. E assim, é R$80 no ano. Tu divide isso em 12 parcelas, e dá menos de 8. Entendeu? Eu acho que o profissional, quando ele vê o teu chefe, o dono da tua empresa, investindo em você, tem o fator de que eu não vou adoecer, porque eu vou estar vacinado, e tem o fator assim, ele se preocupa comigo, que legal, né? Não é só a questão da empresa, ele se preocupa comigo, que eu não vou adoecer. Então existe, e a gente não cuida, isso é muito grave a questão. E não é só nos ambientes privados, nos ambientes públicos também, muitos não cuidamos dos nossos profissionais. Se eu trabalho com meningites, eu tenho que estar vacinado contra meningite, né? Óbvio. Eu estou atendendo o paciente com meningite, tem que estar vacinado contra meningite. Se eu trabalho com alimento, existem vacinas que são transmitidas por alimento, doenças que são transmitidas pelo alimento. Eu não posso ter essa doença, então eu vou fazer o quê? Vou vacinar. Se eu trabalho com público, eu falo com público, eu tenho que todas as doenças são passadas por via respiratória, está vacinado. Então, existem calendários que a gente chama de saúde ocupacional por categoria profissional. Para você ver como a coisa é importante e profunda. E às vezes a gente desconhece e não faz. No máximo, eu faço contra a gripe ou encaminho as pessoas para vacinar contra a gripe. E as multinacionais, todas vacinam seus profissionais contra a gripe. Todas vacinam. Porque viajam muito, porque elas têm a política interna, eu diria assim, mais exigente e com um olhar mais apurado de uma política mundial de saúde. Eu acho até, Lorival, porque um profissional desse que não adoece, ele produz mais. Com certeza. O que é 80, sei lá, vamos botar uma suposição, que eu gaste R$200 aqui num ano em vacina. Não sei se é um valor alto, baixo, enfim. Mas será que o custo de um profissional que passe uma semana doente não é maior do que R$200? Provavelmente. E como eu falei, o clima organizacional, ele melhora, porque quando o profissional vê que você se preocupa com ele se torna mais participativo da empresa, entendeu? Cara, eu acho que é um retorno muito grande. Lorival, a gente tá na reta final. Antes de eu continuar, eu queria só falar aqui da gente, do nosso podcast, né? Compartilhe, eu peço sempre para compartilhar, porque, tu tiraste teu tempo, tu vieste aqui, tu tá trazendo conhecimento que, cara, é um puta de um conhecimento. A gente tá falando de um assunto interessante, que estão querendo ou não, 5 anos de pandemia, e vai vir um grande evento para cá que provavelmente vão trazer doenças novas. A gente tem que estar com isso na cabeça, né? Então compartilha com 2, 3 amigos, principalmente empresários da alimentação, que eu acho esse podcast importante para isso aí. O podcast todo dia 1º, 10 e 20, né, em regra. Sigam a gente lá no Spotify, no YouTube. Não só sigam, curtam a gente, né, porque o algoritmo ajuda a distribuir melhor. Dito isso, indo para a reta final, o que tu falas desses últimos 5 anos, cara? Aí fica à vontade, não esqueçam disso, desenvolvam isso, aí é contigo, o microfone é teu. A mensagem que a gente mais queria passar, primeiro, é relacionada à própria informação e comunicação. Tenham muito cuidado com as informações que vocês recebam em WhatsApp ou até em redes sociais. Sempre busque uma fonte ou um profissional confiável que lhe esclareça sobre aquela dúvida. Não acredite em qualquer mensagem que chegue até você. A segunda é acreditar em vacinas. Vocês, pais que estão em casa, que ainda não vacinaram seus filhos contra a Covid, acreditem que criança adoece e infelizmente evolui de forma desfavorável com a Covid e que elas devem ser vacinadas com uma vacina que já vacinou milhões de pessoas. E o terceiro é a gente voltar àquelas medidas básicas de prevenção. Higienização das mãos e o que a gente chama de etiqueta de tosse. Eu estou tossindo, eu tenho que estar com máscara. Eu estou espirrando, eu tenho que estar com máscara. Se eu iniciei um quadro gripal, estou na rua e não sabia, ter cuidado, não espirrar para o meio ambiente, utilizar sempre a dobra do cotovelo para espirrar para baixo. Não tem um lenço, um papel, infelizmente, a própria gola da camisa usar para que você não contamine o meio ambiente. Higienize as mãos, gente, acreditem, nossas mãos, apesar de limpas, elas conduzem milhões de micro-organismos que são causadores de doenças diversas. E o simples ato de higienizar as mãos pode salvar a sua vida e da pessoa que você ama. Cara, legal. E eu queria que também tu falasse do teu negócio de vacina, que eu achei bem interessante. E antes disso, como é que as pessoas te acham? Onde elas te acham? No Instagram? Como é que elas te procuram? Eu sou viciado em rede social, né? Para dizer. Então nós somos proprietários de 3 clínicas de vacina.
que a gente chama Prevenir e Se Vacine. Nós estamos no Marizal e também ali no Reduto, próximo ali do shopping Boulevard, e temos uma unidade no Parque Shopping que é Prevenir também. Então, é Prevenir Parque Shopping, Prevenir o Marizal e a Se Vacine. E eu estou nas redes sociais, eu tenho a minha rede pessoal, que é as iniciais do meu nome, LR Marsola, e eu tenho as redes sociais das clínicas, que é a Prevenir Belém e a Se Vacine. E lá você vai poder acompanhar vários vídeos na rede das clínicas, vários vídeos educativos, que é a área que a gente mais trabalha. Em relação à questão da empresa, das clínicas, eu só queria reforçar aqui que nossa missão, nossa visão é educar para vacinar. Então, a gente usa a vacina, claro, o meu produto, o meu negócio é vender vacina, mas nós, na verdade, o que a gente ali está querendo vender é saúde. Eu trabalho com saúde e a gente educa muito. Então, quando você vai ver um vídeo da Prevenir, eu não falo só de um produto. Eu falo por que aquela doença é importante e como você tem que prevenir. Então, nós somos ali essencialmente educativos. Cara, muito legal. E o empresário que estiver vendo a gente, chama ele, porque para mim fez muito sentido isso de vacinar. Era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, para te falar a verdade. De vacinar, de ter calendários próprios para empresas e tudo mais. Eu vou até pesquisar e quem sabe não vira até um podcast isso aí. Lorival, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela disposição, pelo teu conhecimento, cara. Eu te acompanho lá da época do Covid. E falar do Covid era uma coisa que eu queria muito, não podia ser com uma pessoa diferente do que tu. Então, obrigado pelo teu tempo mesmo. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo café também. O café é presente, pode levar. E foi um bate-papo muito bom. Cara, legal. E acho que é isso, né, pessoal? Algo a mais? Falar do nosso parceiro aqui. Na verdade, 2 que eu deixei de falar, né? Um é o Arandu, como pão sem glúten. Falando em saúde, né? Querendo ou não, o glúten tá aí nessa questão de inflamação e tudo mais, como o pão. E da Unip, que a gente, como a gente acredita no poder transformador da informação e do conhecimento. O conhecimento ele é revolucionário, é um ato de revolução. Então, dito isso, acho que é só, né, pessoal? Sigam a gente, acompanhem a gente e abraço.